Olá, estamos ao vivo com mais um Entre Fatos, começando aqui pelo Instagram do Diário de Curitiba, para você que está chegando aqui na nossa live, para você que está chegando no nosso IGTV, que o pessoal acompanha bastante no IGTV também, seja muito bem-vindo. Walter da Cunha Filho já está por aqui, será o nosso convidado aqui, né? Deixa eu aceitar a participação dele. Enviar a participação também para o Diogo Tavares, o meu parceiro de live. Convite enviado. Vamos aceitando aqui, por aqui também o nosso excelentíssimo convidado de hoje. Já temos por aqui Wagner Dias, jornalista, narrador esportivo. Seja muito bem-vindo. Mandou ali um emoji de olhinhos de corações. Deixa eu enviar também o convite aqui e aceitar. Do Walter, que também participará. Sil de Jesus, seja bem-vinda. O pessoal está entrando. Este é o Entre Fatos, nessa sexta-feira 13, chuvosa, 10 graus em Curitiba. Um frio. Aí, entrou por aqui o Walter. Tá dando uma carregada ali, ó. Tenho que alterar a câmera. Isso, tem um sinalzinho aí, ó, que é duas flechinhas entrelaçadas. Acho que consegui. Seja bem-vindo. Obrigado. Walter. Eu já faço a apresentação formal, Walter. Eu vou mandando o convite aqui pro Diogo Tavares, também que vai participar. Tá, perfeito. Enquanto isso, eu vou ajeitando uns dados aqui. É isso, que hoje falaremos sobre o assunto que vem bombando na semana, né? Vamos analisar se há risco ou os riscos de ruptura democrática na conjuntura atual do Brasil. Deixa eu chamar o Diogo aqui também, convidando esse jovem cientista político aqui. Vamos aguardar. Aí o pessoal já está entrando, já está te cumprimentando, Walter. Ó, grande professor Walter. Obrigado. Olá, tudo bem? Diogo. Aí, olá. Chegando o Diogo. Só conheço o Diogo pelos textos, rapaz. Olha só. Tudo bom, Diogo? Tudo bom com você? Tá me ouvindo? Tudo já, estou ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Pessoal que está chegando aí, vai falando também para a gente se estão nos ouvindo bem, se está bom o áudio, ou a imagem, dá esse feedback aí, por favor. E para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Alcântara, editor de política aqui do Diário de Curitiba. Aqui, ó, aqui embaixo aqui, é o meu parceiro de lives, cientista político, Diogo Tavares. Seja bem-vindo, Diogo. Olha, Ricardo, nessa sexta fria, hein, cara? Eu achei que não ia mais fazer frio em Curitiba, mas tá difícil o frio nos deixar, hein? Pois é, tá difícil. Ó, eu também achei que tivesse abandonado as cobertas, blusas. O professor Walter também tá encapotado aí. Eu e o professor Walter, todo mundo tá encapotado aí. Todo mundo, não dá pra ficar sem, não, né? Tá louco. Hoje, pessoal, com muito frio, o pessoal tá falando que tá tudo bem. Diogo, levanta a canequinha de novo que vamos fazer mais uma promessa, ó. Aqui, ó. Esta bela caneca do Entre Fatos, ó. Essa é a caneca da promessa. Então já tá prometido também pro Walter. Obrigado. A gente vai enviar uma de presente. A gente já tá devendo umas 10, mais ou menos, Walter. Estamos devendo umas 10 canecas dessa, mas vamos cumprir. Tá bem, eu sou a 11ª aí. Tá na fila. Tá na fila. Até o final a gente vai descobrir o que a gente vai colocar na caneca do Walter, né? Aqui já teve um corintiano que a gente prometeu colocar a foto do Rogério Ceni. Já teve algumas promessas aqui. Pois é, vai ter que colocar alguma coisa do Atlético, pelo jeito, hein? Já fica a dica. Não deixa Ricardo Se essa for a lógica, né? Se a lógica é matar o cara de raiva, né? Essa é a lógica. Essa é a lógica, exatamente. Ai. O pessoal que está chegando, hoje o assunto do Entre Fatos é analisar os riscos, ou se há riscos, de ruptura democrática na conjuntura atual do Brasil. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui, ó, deste ladinho, ele que é historiador, é professor, mestre e doutor em história, é coautor de diversos livros e vários artigos científicos sobre política e segurança internacional.
Seja muito bem-vindo agora oficialmente, Walter Fernandes da Cunha Filho. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e estou aqui à disposição. O pessoal está comentando aqui, ó, já mandaram um comentário para mandar a caneca com o brasão da Ursal. Muito bom. Aí é para agradar o cara. É você que está acompanhando a gente aí. É o Wagner, né? O Wagner Dias, grande Wagner Dias. Exatamente, é o Wagner Dias aqui acompanhando a nossa live. Quem quiser mandar uma pergunta pro professor aqui também, ele que foi meu professor, foi professor do Wagner, no Unibrasil, né, que é um centro universitário, então no Unibrasil, que agora vai extinguir o curso de jornalismo, fiquei sabendo, infelizmente. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Um curso que passou tanta gente boa por lá, agora vai ser finalizado. Infelizmente. Isso é triste. Vamos então para o nosso papo de hoje. Vamos parar aqui de alisar um pouquinho, de jogar essa conversa pro ar. Ó, deu uma travada no pessoal. Será que foi só para mim? Voltaram. Só para você, acho. Estamos aqui. Eu estou me vendo, estou vendo o Diogo, você também está bem. Então foi só um pequeno delay. Então vamos começar aqui para o nosso bate-papo de hoje, que é sobre esse assunto que está bombando. Agora mais ainda depois daquele desfile de tanques nas ruas, presidente chamando o ministro do STF com o nome feinho. Agora está mais em alta esse assunto, que é os possíveis riscos de ruptura democrática na conjuntura atual do Brasil. E para começar nosso bate-papo, Walter, eu queria saber como que você avalia esse momento político que passa nosso país. E se há risco, na sua opinião, se há risco de ruptura democrática na conjuntura atual do nosso Brasilzão? Bom, risco de ruptura democrática naquele estilo antigo, que é de golpe de Estado e tal, não, eu não vejo isso e, assim, me baseio aqui em alguns autores que também não veem esse tipo de risco. O que se tem visto, e a literatura internacional tem procurado demonstrar isso, tem um grupo muito forte de pesquisa na Universidade de Gotemburgo que faz essa avaliação do índice de democracia, ou melhor, de autocracia, agora no mundo, sabe? Quer dizer, eles tentam criar alguns mecanismos, alguns quesitos que vão mensuráveis para medir se as democracias estão enfraquecendo e ganhando força as autocracias. Autocracias aqui entendo uma espécie de autoritarismo, né? O contrário da democracia. E esse pessoal tem visto que, e eles têm advogado aquilo que eles chamam de terceira onda autocrática. Ser uma terceira onda de autoritarismos no mundo. Né? Então, enquanto alguns eles apontam lá, e essa tipologia, ou melhor, essa classificação, é de um autor chamado Samuel Huntington, e que ele vai dizer, olha, lá no século XIX começou uma primeira onda de democratização, né? Depois uma segunda onda de democratização ali por torno dos anos 30, início do século XX, foi até os anos 40 mais ou menos, depois uma terceira onda de democratização lá pela década de 70, final da década de 70, né? Mas também tivemos ondas de autocracias, de autoritarismos. Então nós tivemos lá no início dos anos 20, 30, a ascensão dos fascismos, né? Fascismo na Itália, o nazismo, então a primeira onda de autocracias. Depois, na década de 50, final da década de 50, início da década de 60, uma segunda onda de autoritarismos pelo mundo, e aí podemos incluir o golpe militar aqui no Brasil. E agora estaríamos entrando numa terceira onda de autocracias, ou melhor, de autoritarismo. Né? Mas uma característica importante, e aí eles fizeram análise de cerca de 47 democracias no mundo, que estão, de alguma maneira, desbotando a sua cor democrática, desbotando a pigmentação democrática. Eles fizeram uma análise de 47 países e perceberam o seguinte: mais de 50% desses países, muito mais de 50%, chegou ao índice de 60% e quase 70% desses países, não tiveram golpes de Estado, não tiveram autogolpes, como aconteceu, por exemplo, no Peru do Fujimori, que ele próprio
com o apoio do exército, fez um autogolpe, ou aquilo que aqui, nós vimos lá na presidência dos Estados Unidos, agora recentemente, não tiveram autogolpes. Tiveram o quê? Uma espécie de corrosão por dentro dentro das instituições. Então você tem eleições competitivas, tem tudo aquilo que nós poderíamos chamar de quesitos para se chamar de democracia, né? Eleições competitivas, temos um parlamento ativo, temos um judiciário que funciona, nós temos partidos, o sistema é pluripartidário, tem imprensa, eles utilizam muito aquela classificação do Robert Dow, né, que são os 7 quesitos lá, imprensa livre e variedade de visões dentro da imprensa também e tal. Tem tudo. Mas ainda assim, as democracias estão sofrendo essa corrosão lenta e rumo ao autoritarismo. Então, eu diria que, da forma clássica, não. Nós não teremos, então, esse desfile aí de tanques nas ruas foi muito mais uma jogada que tem outros objetivos e tal, mas nós não corremos esse risco, não. Até porque, não é esse mais o padrão. Parece que vamos dizer, a direita no mundo, e parece ser um padrão um pouco articulado, porque os mesmos argumentos de questionamento das eleições, da lisura do processo do pleito, esses mesmos argumentos estão circulando aí por essa direita. Então, ela não vejo cabimento em falar em um golpe do estilo clássico. Uhum. Diogo, tu tá balançando sua cabecinha aí, tá concordando o que tu tem a falar também? Tem o pessoal chegando aqui e eu já vou passar para conversar com o povo, mas por enquanto, mande bala também, meu filho. Estou concordando, acho bem interessante a análise do professor, já tinha visto isso, falou de Huntington aqui, um autor clássico também para os cientistas políticos, é bem interessante a leitura do Huntington, que também ofereceu até alternativas autoritárias de presidencialismo um pouco mais fortes, né? Quando ele foi falar de governabilidade nos seus escritos. O Huntington é um autor bem interessante. Mais uma vez eu li, Ricardo, um economista canadense, que ele dizia que a única função das previsões econômicas era fazer a astrologia parecer um pouco mais respeitável. Cara, acho que as previsões políticas é um pouco pior, porque quando a gente está falando risco futuro de ruptura democrática, porque quando a gente está falando dessas incertezas, ainda mais quando a gente coloca em jogo grandes questões, então eu costumo falar mais de probabilidades, em vez de cravar aqui para você que não tem risco nenhum. Eu acho que nesse tipo de análise, a gente tem que tomar em consideração também que as pessoas têm conceitos muito diferentes do que é a democracia, né? Algumas têm um conceito mais maximalista, confunde democracia com a ampliação do Estado de Direito, ou confunde a própria democracia com a ideia do próprio Estado de Direito, né? E tem aqueles que entendem a democracia do modo mais minimalista, digamos assim. Vão entender a democracia como o professor falou ali no final, um conjunto de instituições que regulam os conflitos políticos, que garantem a sobrevivência da oposição, a participação política de vários players, a competição eleitoral, a eleição como mecanismo para retirar governos ruins. Digamos que para o primeiro pessoal, aqueles os maximalistas, né, que eu falei que confundem um pouco mais democracia com o Estado de Direito, essa máxima, maximizar direitos, talvez a democracia já está em crise ou se rompeu há muito tempo, né? Tem aqueles que dizem que a democracia vive uma crise ou já morreu desde a morte do Estado de Bem-Estar Social. Então tem várias leituras nesse sentido. E agora, para os minimalistas, eu acho que, enquanto cientista político, para algumas questões eu me incluo, eu acho que a democracia, nesse momento, passa por uma crise, né? Eu me aproximo muito mais da leitura do Adam Przeworski, no seu livro A Crise das Democracias, do que nessa leitura de morte das democracias, que as democracias estão morrendo. Eu acho que a lição da história, como o professor bem disse, é de que as democracias não vão morrer se acontecer isso por golpes armados, mas sim que a gente tem que tomar cuidado com essa que a própria história já nos ensinou, também não é novo, de que líderes autoritários ascendem ao poder ou chegam ao poder máximo pelas vias eleitorais. Não é novo isso.
o próprio Hitler, Mussolini, enfim, tem vários exemplos históricos, e nada disso é novo. Então, inclusive, os remédios, se a gente pensar sem medo, de uma maneira bem cética e com uma análise mais crítica, inclusive os remédios já existem, a história, a ciência política já nos ensinou. Mas, para completar a minha análise, Ricardo, eu acredito que nessa visão minimalista, da democracia mais eleitoral, competitiva, eu acho que, nesse sentido, Bolsonaro, por exemplo, esbravejou contra o principal mecanismo dessa visão de democracia, né? Quando ele criou um factoide, já adiantando uma possível derrota dele, ele criou esse factoide para questionar o nosso método eleitoral, dizer que as nossas eleições são fraudadas. Então, para aqueles que enxergam as eleições como o principal mecanismo para disciplinar políticos, viu com muita preocupação esse esbravejamento do Bolsonaro. Mas eu acho que as instituições do Brasil têm dado conta. A própria derrota do Bolsonaro nessa questão do voto impresso no Congresso é um exemplo de que as instâncias de freios e contrapesos estão aí, estão funcionando. A gente tem também... pode dizer que as instituições estão respondendo com os próprios atos do STF. Nós tivemos a prisão de um deputado de ultradireita radical que teve falas contra ministros do STF. A gente teve hoje a prisão do Roberto Jefferson, que mostra que, mesmo no seu tempo, o Supremo tem dado conta. O que eu quero dizer, então, Ricardo, eu acho que os riscos de ruptura institucional do Brasil são muito baixos, ainda mais se a gente pensar no que o próprio professor disse aqui, sobre essa questão dos golpes armados. Eu acho que é mais do que consenso de que eles são cada vez mais raros e mais difíceis de acontecer, e eu acho que as instituições do Brasil têm dado conta. As pessoas não podem confundir governos ruins e governos de direita com rupturas democráticas, com ameaças muito fortes de ruptura democrática. Eu acho que os freios e contrapesos no Brasil estão funcionando, as instituições estão criando acordos. Haja vista, nessa semana a gente deixou de lado o Distritão, e os políticos, mesmo com o Arthur Lira tentando passar o trator, impor o Distritão, os políticos no Congresso entraram no acordo sobre um sistema eleitoral, nem que ele não seja o melhor e que a gente tenha negado uma reforma recente, mas chegaram no acordo. Então, acho que as instituições estão impondo dificuldades ao presidente, a sua agenda de pautas morais e tudo mais, e também estão impondo limites a qualquer medida liberal que ele possa ter. Então, eu não vejo hoje no Brasil, o Brasil está passando por um grande teste, nossa democracia que está amadurecendo passa por um grande teste, mas eu não vejo perigos de ruptura institucional. Probabilidade muito pequena. Para o pessoal que estava esperando falar que haveria esse risco, a gente acabou com parte aqui. Já foi por terra metade do negócio aqui, ó. O tanto o Walter falou que não foi aquela ruptura clássica, aquele golpe clássico dificilmente existiria, quanto o Diogo aqui falando também que, analisando que não há tantos indícios. Aqui, Walter, aqui a gente bate papo mesmo, hein? Quando quiser interromper, okay. Lembrei de uma coisa. Pode ir falando, a gente reage assim. Pode falando. Legal, obrigado. A gente vai indo e vai lembrando. Eu acho que até me estendi nessa, porque eu gosto desse assunto e tenho acompanhado muitos debates sobre isso, né? E a gente, principalmente no meio acadêmico, muitas vezes se confunde. Tem esse debate também que no meio acadêmico se confunde um pouco da ideia do que se idealiza de governos de esquerda, se confundindo com democracia, e do que a gente muitas vezes acredita que quando governos ruins ou governos de direita estão no governo e tentam impor as suas medidas, a gente acha, nossa, a democracia está morrendo, meu Deus, é o caos, né? Quando se a gente tirar o medo um pouco de lado e olhar com uma visão um pouco mais crítica e ceticista, a gente vê que não é bem assim, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Para o pessoal que está chegando agora, hoje a gente está falando sobre os possíveis riscos de ruptura na democracia, na conjuntura atual do Brasil, isso tudo que está acontecendo, tanque saindo fumaça na rua, presidente xingando todo mundo. Esse é o assunto aqui de hoje. E hoje estamos recebendo aqui o professor Walter Fernandes da Cunha Filho, ele que é um historiador, é doutor em história, é mestre, é professor, tem
toda uma história dentro da história, olha só. Falando aqui com o pessoal que está chegando, ô Walter, Gilmar de Jesus está falando, estamos ligados, eu e o João. O Gilmar que tem uma marcenaria rústica bem bacana, quem quiser depois visitar depois da live, quiser fazer um escritório bem bacana, fazer uma estante, fazer uma escrivaninha aí para fazer aquelas lives bonitonas, para trabalhar no conforto, é só clicar lá que tem uma marcenaria bem bacana que faz o projeto que você pedir. Também por aqui, a Bia IK, ela complementou aqui a fala, né, falando do Trump, que era o Trump, que o senhor estava comentando. Trump. Vivia o Biden, mas não é o Trump. Como disse alguém da Europa, falou aquele cara laranja. Ah, não, foi Spike Lee, né? Falou aquele cara laranja. Spike Lee que mandou essa. Mencionando o Trump. Mandando um abraço para Patrícia, o Rogério Carvalho e a Cal Priscila, que sempre está por aqui. Vão mandando perguntas aí pro Walter. E o Diogo também está comentando aqui esse assunto. Diogo, Walter, vai fazer uma apresentação amanhã sobre esse assunto daqui, ó, para uma universidade ou uma faculdade lá da Argentina, Diogo. Faculdade. É uma faculdade da Argentina. Vai fazer uma apresentação. Vai ser em espanhol? Hablas espanhol? Não, vai ser em português. É um bando de brasileiro lá, perdido. Que legal, muito bom, muito bom. De onde é, Diogo? É uma faculdade de Buenos Aires, pequena ainda. O pessoal são brasileiros que estão montando, que são de uma faculdade de lá, que estão montando um grupo de cursos de extensões. Eles estão lançando uma plataforma de cursos de extensões aqui no Brasil. Perfeito, ótimo, muito bom. Brasil e na Argentina, né? Bem legal. Que legal. Uma parceria dando certo, viu? Não é só Neymar e Messi, não. Aproveitando aqui, vamos. A gente falou aqui e deixou meio claro que quais são os riscos que foram taxativos falando que as instituições estão funcionando, que aquele golpe clássico dificilmente aconteceria aqui no Brasil. Mas quais são os pontos principais que a gente tem que prestar atenção de verdade? Que acontece hoje, no dia a dia aqui, durante o governo Bolsonaro, eu diria até desde o impeachment da Dilma. Puxaria mais ainda, desde da eleição e do nosso amigo Aécio Neves falando pedindo a recontagem começou dali, diria isso. O que a gente tem que prestar atenção para ficar atento a possíveis riscos para a democracia? Se é que existem esses riscos, né? Sim. Eu primeiro? Pode ir, professor. Manda bala, Walter, pode ir. Bom, então, na verdade é o seguinte, eu acho que eu vou falar aqui mais assim, do assunto que eu, enfim, desenvolvo mais, que conheço mais e tal, que são as questões relativas à segurança internacional e militares, né? Eu acho que talvez o maior risco que a gente tem que prestar bastante atenção é aí no caso assim, um risco para a performance democrática do nosso país. Isto é, para não haver esse desbotamento que está havendo em outros países democráticos. Vou pensar aqui na Turquia, Hungria, Polônia, que é o quê? Essa erosão começa a acontecer em razão do governo ter muito apoio do parlamento. Apoio e tal. Mas ele começa, então, a criar, enfim, projetos de leis que são aprovados e que isso pode, sim, afetar o desempenho da nossa democracia. Né? Eu poderia aqui dizer para vocês o exemplo da lei antiterrorismo. Tem vários projetos de lei no Congresso hoje para tentar mudar a lei antiterrorismo. Então, na época da Dilma, na época dos grandes, né, eventos aqui, Olimpíadas o torneio de futebol, enfim, a Copa do Mundo, né, foi aprovado um projeto de lei, uma lei antiterrorismo, e que tentou se passar já naquela época, e veja, é bem importante notar isso, com as mãos dos militares, né? E aqui eu quero já puxar um pouco para essa questão.
os militares tentaram já aprovar um projeto que poderia englobar aqui, como caso de terrorismo, também as manifestações, certos movimentos sociais, enfim, que são eu diria, um dos motores da democracia. Não passou, não se conseguiu passar, mas agora está de volta, né? Então, logo o Bolsonaro ganhou as eleições, já fizeram lá um projeto de lei para dar uma alterada nessa lei de antiterrorismo. Eu tenho aqui, aberto, algumas questões que esse projeto de lei traz. Só para você ter uma ideia, ele fala, por exemplo, em considerado terrorismo qualquer ato que seja incendiar, depredar, saquear, destruir, explodir meios de transporte ou qualquer bem público privado. Caramba! O que é isso? Então, por exemplo, recentemente a ONU fez um alerta, olha, isso é perigoso, o que está acontecendo no Brasil. Esse conjunto de leis que estão tentando aprovar, perigosíssimo, porque serve muito mais para perseguir os movimentos sociais ou mesmo a população quando resolve se manifestar. Né? Então você, sei lá, derrubar uma estátua, quebrar uma vidraça, pode ser enquadrado como por 30 anos de prisão como terrorista. Então, é uma lei que tem termos muito vagos, poucas definições. O termo terrorismo ele é amplo demais, então cabe um monte de ações que são políticas. Né? Só para você ter uma ideia, tem um trecho desse projeto que diz o seguinte: qualquer ato desse que tem o objetivo de forçar a autoridade pública a praticar ato, abster-se de praticar ou a tolerar que se pratique ainda, enfim, grupos de pessoas, não é isso. Ele tá falando, aqui. Qualquer ato desse que procure forçar a autoridade pública a mudar políticas públicas. Você sabe o que é isso? Quer dizer que você não pode mais agir, a sociedade não pode mais agir como grupo de pressão sobre o Estado. Então, esse tipo de coisa, que é só um exemplo, mas tem, por exemplo, projeto de lei que procura exigir das empresas de telefonia, enfim, e tal, que passe dados de pessoas acusadas de terrorismo sem que seja necessário uma autorização judicial. Isso é outro perigo. Então, esse tipo de lei, você pode, como é que eu posso dizer, deturpar o nosso processo democrático. Você pode criar uma democracia de Araque, onde a oposição não pode se exprimir, em que você pode fechar canais de expressão social. Bom, a democracia não pode funcionar dessa forma. Então, esse tipo de coisa, a ONU já, de olho em outros países, o que está acontecendo em outros países, está alertando o Brasil. Olha, está acontecendo isso no Brasil. Então, o perigo talvez seja esse. E também de controle. Né? O governo Bolsonaro ele tem um discurso, ele fala muito em liberdade, mas é um dos governos que mais procura controlar a liberdade das pessoas. Né? Então, a adoção de diversos mecanismos de controle, geralmente policiais, é uma marca registrada do governo Bolsonaro. E aí eu quero falar aqui, colocar essa questão das mãos do Exército, né? Porque isso é uma maneira de se militarizar a política brasileira. Né? Quem tem essa visão de que o Estado deve funcionar sem a permeabilidade social, o Exército brasileiro tem essa visão, que é uma visão de elite, totalmente de elite. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, e é pouco debatido. Então, vou te dar um exemplo. Eu vi a imprensa comemorar recentemente que o relatório foi no Congresso, no Senado foi aprovado o relatório que pede o fim, que, enfim, elimina a Lei de Segurança Nacional. Mas estão chegando novas leis, que às vezes mais draconianas ainda, em que você pichar uma estátua te coloca como terrorista. Então, esse tipo de coisa é perigosíssimo, né? E daí, algumas jogadinhas que a gente vê, né? Por exemplo,
o retorno desse quase parlamentarismo, ou melhor, um presidencialismo de coalizão mais, eu diria, bem mais deturpado do que o que nós temos. Enfim, essas jogadinhas que podem diminuir ainda mais a chegada da preferência popular até o Estado brasileiro. Quer dizer, a grande questão eu acho que é justamente essa. São leis que fazem com que a população não consiga verbalizar, expressar a sua preferência para o Estado tornar política pública. Então, são leis que quase privatizam o Estado que é público, uma vez que não deixa o Estado permeável às reivindicações sociais. Isso ficou muito claro quando o Bolsonaro ganhou as eleições. Todos aqueles organismos de formulação de políticas públicas que tinham assento garantido dos movimentos sociais, enfim, de parcelas da sociedade que poderiam ajudar, contribuir para planejar as políticas públicas, formular a política pública, ele alijou todo mundo, jogou todo mundo para fora e diz, nós aqui é que vamos planejar, formular. Isso gera descontentamento social e aí essas leis então começam a amordaçar, a impedir esses descontentes de se manifestarem. Esse é um perigo grave que a nossa sociedade corre hoje, na minha opinião. Travada aqui no meu ouvido. Eu queria saber se o pessoal que está acompanhando a live está dando uma travadinha para vocês também. Para vocês tá. Acho que é só para você mesmo, Ricardo. Nossa, hoje tá eu tô premiado. Hoje eu tô premiado. Deu umas travadas aqui para mim, até umas partes assim, não deu para ouvir direito. Pensei até que era o fone. Você fica criando esses programas subversivos, dá nisso. Pior que é um fone da Samsung que eu ganhei de presente, aproveitar para fazer a propaganda aqui, ó. Que a Samsung me mandou. Maravilhoso. Recebidinhos. Esse é o Buds Live. Não, Buds Live. Não, Buds Pro. Maravilhoso, hein? Não, Buds Go. Eu não sei nem fazer a propaganda do negócio. Eu vou fazer direito no final, tá bom? Mas é um fone muito bacana. O Wagner dando risada ali. Daqui a pouco eu vou colocar a pergunta no ar aqui da Bia LK, que vai entrar aqui no bate-papo a pergunta, mas vamos deixar para depois, Bia, tá bom? Essa pergunta aqui, senão você me derruba umas outras perguntas que eu tenho planejado aqui. Diogo, você enxerga também alguns pontos assim que devemos ficar atentos a esses riscos assim à democracia, alguns riscos extras assim? O professor ele falou bem amplamente, né, sobre bastantes riscos assim direcionados às Forças Armadas. Sim. Que são importantes, né? Eu achei muito interessante, o professor falou essa preocupação com... tem essa ideia também do superpresidencialismo, a gente está vendo isso também em democracias parlamentaristas, né? Essas maiorias que acabam impondo uma ditadura da maioria, não respeitam em nada as oposições, minorias, e acabam fazendo mudanças constitucionais que prejudicam as oposições, né? E, inclusive as manifestações populares, aquelas qualquer tipo de incidência popular que venha a incomodar governos, também essas leis tendem a amordaçar, né, qualquer tentativa de incomodar governos. Isso é perigosíssimo, e a gente está tendo exemplos claros ali no leste europeu, né, nas democracias pós-comunistas do leste europeu. O professor citou ali a Hungria, a Polônia. A gente tem a Bielorrússia, que não podemos dizer que ela já se tornou uma democracia, mas teve agora repressões muito fortes lá, né, Sim. Meses atrás. Mas eu chamo atenção também, mais uma vez, para esse ponto, é claro, nessa visão bem minimalista que eu trouxe aqui, do questionamento das eleições. Eu acho que, falando de Brasil, acho que esse foi um ponto perigosíssimo, né? A gente questionar o nosso método eleitoral, mas eu acho que tivemos uma resposta à altura, mas também a subversão das instituições
democrático, o emparelhamento dos órgãos de controle são muito, muito perigosos, o emparelhamento do Supremo, que já aconteceu, a gente vê aqui na Venezuela, ao lado, aconteceu ali o emparelhamento do Supremo, as mudanças dos distritos eleitorais, mudança da própria regra eleitoral, e também o governo foi lá e mudou os distritos eleitorais para se favorecer e dificultar com que a oposição alcançasse resultados eleitorais importantes. Enfim, também, no caso do Brasil, me preocupa, Ricardo, me preocupou essa reforma regimental patrocinada pelo Arthur Lira, que dificultou também, limitou a atuação da oposição, os meios de obstrução da oposição no parlamento. Então, tem algumas pitadas assim, de ações que nos preocupam, sim, dentro dessa perspectiva que o professor chamou a atenção desde lá do início, que os golpes não virão por ações armadas, mas eles podem vir por situações, ou a democracia pode vir a ruir por situações paulatinas, né, que vão enfraquecendo a democracia por dentro. Mas chamar a atenção que mesmo com essas questões, a nível de Brasil, o nosso contexto é muito diferente da ruptura que nós tivemos lá e que deu, digamos assim, construiu o contexto para a ruptura democrática lá em 64, né? Chama atenção aqui para o monopólio dos meios estatais, que é um perigo também para a subversão das democracias, que no Brasil parece que não acontece, como a gente vê lá no leste europeu, os governos perseguindo as mídias opositoras e tudo mais. No Brasil, a gente vê os meios de comunicação ainda cumprindo o seu papel, meio que alguns não concordem, mas a gente ainda tem os meios de comunicação fazendo um certo tipo de oposição, concordam às vezes com as medidas econômicas do governo, mas criticam veementemente as tentativas e medidas liberais do governo. Eu acho que é muito interessante ressaltar também, então, que é diferente do contexto de 64, quando a própria população apoiava a ideia de um golpe militar, a mídia parece que apoiava uma ideia de golpe militar, a gente tinha figuras de dentro mesmo do parlamento que apoiavam, a gente tinha o Carlos Lacerda, o próprio Juscelino Kubitschek apoiou o golpe militar de 64, depois se arrependeu, Carlos Lacerda também apoiou e se arrependeu, o Supremo na época nem reagiu. Então eu acho que a gente tem que se preocupar sim com ficar atento a alguns riscos, né, que a gente chamou a atenção aqui, mas que o contexto no Brasil hoje, mesmo que a gente não seja uma democracia amadurecida, o contexto é outro e a gente tem reagido. Eu queria só salientar uma coisa aqui, enquanto você falava, Diogo, eu me lembrei. E veja que interessante, onde essas democracias estão, eu diria, sofrendo esses ataques autoritários, justamente naqueles países que, de alguma forma, gravitam em torno de, eu diria, de eixos de decisão internacionais. Então, por exemplo, são aqueles países que estão ali em torno da Rússia, ou que estão ali mais abaixo na Ásia, em torno da China, o Brasil, dos Estados Unidos. Então parece que esse revigoramento do autoritarismo, de uma nova forma, são autoritarismos, vamos dizer, dentro de democracias, são governos autoritários, mas não estados necessariamente, nesse sentido duradouro, né, parece que tem também a ver com essa questão da disputa de poder internacional, né, essa balança de poder entre Estados Unidos e China hoje. Parece que isso tem eu vejo muito essa tanto na Lava Jato, entre os militares, essa conexão com os Estados Unidos. Vejo que inicialmente todo mundo ficou meio que esperançoso, o Biden ganhou, é a esquerda dos Estados Unidos, mas não é assim tão direta essa relação, né? Os Estados Unidos têm seus interesses, independente de qual governo que seja, e seus interesses de Estado, né? E isso fala alto, né? Então, eu imagino que os Estados Unidos não... Como é que eu posso dizer? Os Estados Unidos aqui, esses grandes, né, decisores, players internacionais, eles não estariam tão comprometidos na manutenção da democracia a todo custo, ou então estariam mais propensos a tolerar democracias mais frágeis, com rompantes autoritários, mas manter os seus interesses ou seus aliados bem, eu diria, coesos, né?
dentro do seu projeto aí de domínio internacional. Também eu acho que a gente não pode perder essa perspectiva internacional, porque eu acho que ela existe e ela está um pouco não visível, não está tão visível para a gente, mas ela existe, ela está ali. É verdade. Muito bem lembrado, a gente tem a questão, a própria China agindo ali em próprio Hong Kong. Claro que Hong Kong deixou de ter o domínio inglês ali, mas figurou como um Estado independente por um tempo, e agora a China vem patrocinando medidas autoritárias ali. A Mongólia também, recentemente, vem vivendo casos de questionamento das eleições. O governo lá é muito questionado por fraudar as eleições, não dar chance à oposição. E esse cenário internacional é muito, muito interessante para você chamar a atenção, realmente. Bom, vou mandando um abraço aqui para o pessoal que está chegando. A Somaia Lima, Giovana Paffi. Somaia! Somaia! Aí, sim! Ó. Funcionária do Unibrasil. Aí, ó, tá te acompanhando. A Giovanni Paffi. Tem também aqui Limbolos. Faça propaganda assim, Limbolos. Deve ser uma loja de bolo. Legal, Alim. Fez direito na Unibrasil. Aí, ó, que bacana. Tem uns nicknames aqui que eu fico, uns nomes que eu fico com medo de falar, mas tem também aqui Birigo 21. Não faço ideia de quem seja o Birigo 21. Birigo 21, claro, fez jornalismo. Fez jornalismo? Birigo! Opa, colega. Alô, Birigo! Alô, Birigo! E a Neia Alexandrina. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando a gente. Vai compartilhando aí com seus amigos também, que hoje recebendo o famoso professor Walter do Unibrasil. Quase que eu fiquei nas matérias do Walter, hein? A única matéria que eu quase fiquei foi a do Walter, hein, Diogo? Passou ali na trave, ó. Olha só, quase que o Diogo não... Na verdade, quase que o Ricardo não esteja aqui com a gente por minha causa, hein, Ricardo? As outras matérias eram tudo 9,5, 10. 9,5, 10 ali foi 7. É o professor. Foi 7. Professor exigente. Professor que é ruim. Ó, aproveitando aqui que a gente está falando dos Estados Unidos, vamos fazer uma suposição aqui, professor Walter. Dia 31 de outubro acabou a eleição 2022. Depois da campanha tensa, que é o que a gente acha que vai acontecer, né, 2022. Acaba a eleição, o segundo turno acaba. Bolsonaro perdeu 43 para 57. Perdeu para o Lula. Teoricamente, estamos no campo da teoria aqui. Ele faz uma live, como é de costume, e fala que não vai sair do poder. Ele anuncia na live que não vai sair do poder. Os amigos dele, os seguidores dele, armados ali, invadem a esplanada dos ministérios. Começam aquele furdunço ali em volta, e as Forças Armadas, ao invés de fazer igual foi feito nos Estados Unidos, para defender a Constituição, eles também falam: a gente vai apoiar o Bolsonaro, a gente vai apoiar aqui o que o povo brasileiro quer, na verdade, que é o presidente Bolsonaro. Nesse cenário hipotético de apoio de Forças Armadas, apoio dos seguidores ali do Bolsonaro armados, qual seria a reação da comunidade internacional? Acontecendo isso, esse cenário hipotético, professor. Ali, como seria a reação dos Estados Unidos? Lembrando que os Estados Unidos... O Ricardo gosta de complicar os convidados, né? Cria os cenários hipotéticos para os convidados. Os Estados Unidos, ele vê no Brasil um lugar estratégico para poder bloquear ali a China, bloquear a interferência da China, bloquear os interesses da China aqui na América do Sul. Então, os Estados Unidos ele tem no Brasil um lugar estratégico de influência aqui na América do Sul. Como que seria essa relação? Bolsonaro não reconhece as eleições, o exército vai junto com ele e fazem descer goela abaixo de todo mundo que Bolsonaro vai ficar mais 4 anos. Hipoteticamente, como que seria a reação internacional, começando pelos Estados Unidos, assim? Puxa, hipoteticamente, vou dar uma opinião bem pessoal aqui, tá? Bom,
aconteceu isso, né? Em outros lugares aqui da América do Sul, inclusive, né? Mas o Brasil é quase um continente inteiro. Então, o peso que o Brasil tem em relação à Bolívia, outros países, é muito grande. O peso que o Brasil tem no cenário internacional. Então, eu acho que teria mais reações, principalmente da Europa. Eu acho que teria mais reações, eu diria, veementes, condenando o que aconteceria no Brasil, inclusive algumas sanções aí, em termos de comércio internacional e tal. Até porque questionar as eleições é algo que é visto como um questionamento de um processo democrático, que historicamente, no Brasil, é bem aceito. Então, questionar isso geraria um impacto internacional muito forte. Eu diria que muito mais forte que qualquer outro país sofreu aqui. Até porque o Brasil é signatário de diversas convenções, tratados, que poderia causar problema para eles, né? Então, em termos de comércio internacional, em termos de assento em arenas decisórias internacionais. Então, seria um impacto tanto quanto forte. Ainda que tivesse apoio norte-americano. Ainda que tivesse apoio norte-americano, teria esse impacto. Agora, eu não acho isso muito pouco provável. O autogolpe, não é o nome disso, só chamo de autogolpe, eu acho muito pouco provável. O Bolsonaro está ali para parecer isso, sabe? Que vai fazer isso, mas eu acho que as coisas se desenrolariam de outra forma. Eles trabalhariam muito mais. Vejam, hoje surgem propostas, por exemplo, de reforma do STF. Propostas de limitar o mandato do ministro do STF, sei lá, 10 anos, de modo que você tenha mais renovação. Mas a intenção disso é justamente de você colonizar esses ambientes, né? Ou seja, aparelhar mesmo esses ambientes, que é aquilo que o Bolsonaro provou que sabe fazer muito bem, né? Então, assim, eu acho que não precisaria de um autogolpe. Eu aposto mais nessa mudança dentro das instituições mesmo, não no autogolpe. Não imagino isso no Brasil. É que aqui no Brasil, né, Diogo, a gente tem uma coisa que é diferente, um panorama que é diferente da América Latina, da América do Sul, né? Aqui no Brasil, os militares, eles saíram porque quiseram. Eles abandonaram o poder, eles abriram espaço. Não é igual foi na Argentina. Na Argentina, eles foram expulsos. E aqui a gente tem aquele fenômeno de pessoas pedirem a intervenção militar. Isso não reforça, de alguma forma, a ideia de que poderia acontecer alguma coisa se os militares apoiassem, João? Eu tento seguir a linha do professor. Eu acho que o que você está querendo dizer é que faltou no Brasil talvez uma justiça de transição, a gente ter punido os militares, a gente talvez até a própria Comissão da Verdade foi, não sei qual a visão do professor sobre isso, mas acho que foi talvez muito tardio, e aí gerou de fato uma reação odiosa no Exército, a própria Comissão da Verdade, que só veio acontecer lá no segundo governo Lula, se eu não me engano, né, o início dessa discussão. Como no primeiro governo Dilma. Então, muito tarde, quando a gente tem, eu até comentei já com o Ricardo em conversas nossas, a gente tem na Argentina, onde você anda em Buenos Aires, monumentos que lembram momentos da ditadura, que fazem com que as pessoas andem na rua e lembrem a todo momento em que ditadura nunca mais, né? Tem museus, você tem em várias partes do mundo, né? A gente viveu isso, a gente tem isso na Alemanha também, das memórias, 2 vezes, né? Das memórias do nazismo, das memórias do Muro de Berlim. Então eles fizeram a sua justiça de transição e trabalharam muito bem as memórias. Eu acho que coisa que o Brasil não fez, e aí a todo momento a gente tem retornos, né, dos militares esbravejando, até pessoas que talvez nem sejam mais tão levadas tão a sério nos meios militares, no alto comando, digamos assim, né, que acabam esbravejando ali, a gente acaba levando a sério, às vezes, assim, porque eu acho que o Brasil não fez essa transição no quesito das forças militares, né? Até hoje mesmo eu estava relendo aqui o Adam Przeworski, o livro dele, A Crise das Democracias, e ele fala, a própria América Latina, que sofreu por anos
com essa ameaça dos militares, já se vê livre, salvo o Brasil. Né? Então, até o Adalzer Voz, na sua análise, faz uma ressalva ao Brasil, que o Brasil tem que ser olhado com uma lupa nesse assunto da participação dos militares na política. Concordo plenamente. Os militares no Brasil foram, ao longo da história republicana e também do Império, né, se nós pensarmos que a República surgiu também de uma agitação, né, existia um movimento republicano civil forte e tal, mas, enfim, a República se precipitou em razão de um golpe. A história republicana ela é recheada de... O papel do Exército, das Forças Armadas na história republicana é de instabilidade. Eles causam muita instabilidade. E eu concordo contigo e com o Przeworski, né, por extensão. No Brasil, o Exército é algo peculiar. A gente tem que levar em consideração o que esse pessoal está pensando, fazendo. Essa opacidade deles é muito perigosa, né? Então, por exemplo, tem um coronel da reserva, o Marcelo Pimentel, ele costuma dizer o seguinte: dos 16 generais do alto comando que estavam no alto comando em 2016, época em que a Dilma, enfim, impeachmentada, hoje, dos 16 generais que estavam no alto comando do Exército, 14 estão no governo Bolsonaro. Ou estão ali no GSI, né, que é um centro de situação, ou estão em estatais, tanto na administração direta quanto na administração indireta. Então, vejam, há aí uma militarização mesmo da política e nós corremos esse é um risco real que a nossa democracia corre. Por quê? Porque dentro disso vai decorrer uma militarização cada vez maior da segurança pública, né? Então, essas leis que tentam dar ao policial o poder de matar sem ser incriminado. Peraí, né, devagar, porque a lógica militar tem que estar fora da política. Né? Política, essencialmente, é a negociação, é a persuasão, enfim, é a ordem do discurso. E é a ordem do adversário, não do inimigo. A lógica militar é do amigo-inimigo. Então, a esquerda é inimiga e tem que ser combatida. Não, a esquerda pode ser a nossa adversária política, a direita pode ser a nossa adversária política. Mas são concidadãos como nós, né? E querem, enfim, o bem para esse país. Talvez a nossa noção de bem, esquerda e direita, seja diferente, mas de alguma maneira querem o bem desse país e tal. Quer dizer, eles não têm essa visão. A visão militar é amigo e inimigo. E isso é ruim. Alguns advogam, como agora tem um projeto no Congresso para ser votado, para impedir que militares da ativa assumam cargos políticos, enfim, assumam cargos ditos de confiança política e tal. Eu iria mais longe. Eu acho que militares da reserva também não deveriam assumir. Por quê? Porque o ethos militar, o costume, a cabeça, a maneira de ver o mundo não é compatível com a democracia. Não é compatível, a menos que a formação do militar mudasse. E aí esse é um assunto terrível, né? Como você mesmo disse aí, Ricardo, os militares saíram do poder no Brasil, lá depois, lá em 85, né? Porque quiseram. Então eles deram as condições para saírem. Uma dessas, por exemplo, é uma autonomia que não se admite em democracia nenhuma. Não deveria se admitir. E nós admitimos. Só para você ter uma ideia, o Ministério da Educação tem ingerência sobre qualquer instituição de ensino, seja pública, seja privada, menos as instituições militares. Então, nós não sabemos o que se ensina lá dentro. Simplesmente assim. Quer dizer, nenhuma democracia pode funcionar desse jeito. Por quê? Porque é fundamental que o Estado democrático, que o Estado brasileiro, né, que é um ente da sociedade, determine o que se deve ensinar aos seus militares. O que eles devem proteger? Os militares estão comprometidos com a democracia? Eles falam em democracia? Qual é a visão que eles têm de democracia?
Nós deveríamos ter o pulso forte para dizer como eles deveriam ser ensinados em termos de democracia. Não significa deixar os militares mais frouxos, não. Continuar a ensinar as ciências militares, sem dúvida. Mas os valores democráticos têm que ser ensinados. E isso não é. Então, eu iria... Só fazendo um parênteses, nessa tua questão, na semana passada aqui, na semana retrasada, a gente sempre faz no final uma dica cultural. Eu indiquei aqui um documentário que está disponível na internet, aí também no streaming da Apple, chama-se Boys State, que é um documentário sobre algo que acontece lá nos Estados Unidos, que os militares organizam... Pronuncia de novo. Boys State. Os meninos do Estado. Os meninos do Estado, né? E que que vai retratar eventos organizados pelos militares americanos para que os jovens aprendam a conviver na democracia e com as instituições democráticas. Você vê a diferença, né, da formação militar, do militar americano, e a todo momento eles lembram fatores históricos como na Segunda Guerra nós lutamos por isso, então nós temos que reforçar isso. A gente lutou contra regimes autoritários, a gente lutou para espalhar esse conceito de democracia pelo mundo, então a gente tem que trabalhar isso para sempre, né? Trabalhar a ideia que a democracia se constrói para sempre, não tem a democracia está pronta, agora vamos só se aproveitar dela ou aqui, né, saborear ela. Não, a democracia tem que sempre estar sendo construída, né? Sempre estar relembrando as novas gerações como que ela funciona e tudo mais. E nos Estados Unidos, o Exército faz isso. O Exército faz parte dessa construção, né? E as disputas entre esquerda e direita é normal de qualquer democracia. Você não pode encarar a esquerda como inimiga ou como algo que, né, com essa coisa de comunismo. Os militares morrem de medo de comunismo. Cuba, para eles, é um negócio do outro mundo. Você entende isso? Quer dizer, a China hoje, nem a China talvez seja comunista, não existiu país comunista, é socialista, né? Enfim, é um capitalismo de Estado praticamente. E eles ficam loucos com o comunismo e tal. Então isso é um problema, isso causa problemas para a nossa democracia, porque esse pessoal dentro do Estado, eles começam a fazer pequenas transformações que podem ser perigosas. Pois é, e o Ricardo, por último, uma questão que você chamou a atenção sobre essas rupturas que os países fizeram, né? A gente sempre tem aquela frase, quando a gente vai pensar na transição da ditadura militar para a democracia no Brasil, daquela abertura lenta e gradual. E muitas vezes eu quando estava na escola, ouvia isso dos professores de história, não dava tanta importância o que seria isso, era só um discurso e tudo mais. Há pouco tempo eu li um livro do Przeworski, também menos conhecido, que chama-se Democracia e Mercado na América Latina e no Leste Europeu, que ele vai comparar essas aberturas democráticas, né? Que é muito interessante. E ele vai falar dos modelos, como é que se transita para a democracia. Você pode transitar em que a oposição ao regime autoritário vai governar sozinha, você pode ter uma transição mútua, né? Essa abertura lenta e gradual. E ele vai chamar a atenção que essa abertura mútua, em acordo entre a elite que está no regime autoritário e a oposição que é democrática, ela nem sempre tem resultados bons lá no futuro. A gente dá exemplo aqui do Chile. O Chile rompeu com a democracia com um plebiscito. O lado autoritário perdeu, não ficou sem nada, né? Não tinha mais militares no novo governo ou dividindo posse no novo governo, porque, como o professor bem chamou, a cultura deles é muito autoritária, não combina com a democracia. Então, em vários países onde a democracia ela se consolidou mais rápido, os adversários autoritários ficaram de fora, né? Aqueles antigos opositores do regime autoritário, agora os novos democratas ali, os novos governantes, levaram tudo e depois se dividiram em grupos opositores, mas o principal opositor de todos eles era o antigo regime autoritário, né? Então, aqui no Brasil, essa ideia de transição lenta e gradual, a gente teve vários quadros militares participando aí dos quadros do antigo PDS, do PFL lá no início. Lembro dos debates de 89, o Brizola chamando os seus adversários do debate de filhotes da ditadura, porque eles ainda estavam ali, né? Eles ainda estavam ali, e o Brizola, que vivenciou várias experiências no seu exílio, conheceu a experiência lá de Portugal, da Espanha, ele viu que lá teve justiça de transição e esses caras não fizeram parte da nova ordem. Como aqui no Brasil,
a gente não excluiu essa elite militar, essa velha elite militar dos quadros do Estado, né? Essas transições pactuadas, né, geram democracias frágeis, né? Exatamente. Ó, pessoal, agora 9h03. Vamos fazer umas rapidinhas aqui para poder liberar o professor. Vamos. Até 9h15, porque eu sei que o trato foi até 9 horas, professor. Até 9h15, pode ir? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, para começar, o senhor acha que a falta do controle civil sobre as Forças Armadas, a gente falou sobre Forças Armadas e civil que não tem um controle civil sobre ela, fragiliza a democracia aqui no Brasil? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu costumo brincar com o pessoal, né? Você já tentou negociar com alguém que tem arma na mão? Não. Em tese, ele vai ganhar toda a negociação, né? Você sempre, né? Então, não pode. Em democracias fortes, o militar que quer se candidatar, ele tem que se destituir do seu cargo, sair, deixar de ser militar. Ele tem que, né? Ou então, alguns admitem que na reserva pode se tornar, mas só lá na reserva e depois de um certo tempo na vida, lá na reserva, porque lá a reserva não é que nem aqui, né? É diferente. No Brasil, os militares, para conseguir, uma das prerrogativas, para conseguir ficar com, enfim, o salário integral, todos aqueles benefícios, eles criaram essa ideia de reserva, eles não se aposentam, né? Então eles ficam sempre à disposição. Então, você tem que ter você não pode ter arma, você não pode estar fardado para fazer política. E é uma coisa bem interessante isso, esse coronel da reserva que eu tenho dito, o Marcelo Pimentel, ele tem dito uma coisa bem interessante. Até, pelo menos, eu diria que os anos 2010, 2011, havia entre os militares dentro dos quartéis uma espécie de... A geração que se formou na AMAN, depois dos anos 80, criou-se nela uma ideia de que nós não temos que nos meter em política. Nunca tem essa visão democrática, para eles política é lugar ruim, é da corrupção, é de gente, né, fraca. O militar brasileiro tem uma visão muito orgulhosa de si própria, o que leva a uma visão correspondente também do civil como alguém baixo moralmente, instável, por isso que não pode deixar a política muito na mão dessa gente, porque o comunismo entra fácil na cabeça dessa gente. Então eles têm um pouco dessa visão do civil. Mas, veja, os militares, e eu conheço vários militares, que, olha, política não é coisa para militar, então eles têm uma espécie, foram criados com uma aversão à política. Aqueles militares que se formaram na AMAN, aí depois dos anos 80, dos anos 70, no início dos anos 80, até recentemente. Bom, a partir dos anos 2012, 13, política começa a entrar dentro dos quartéis, começa a falar nos WhatsApp, começa a se falar abertamente de política e mais. Uma figura que não tinha sido, que era uma espécie de persona não grata dentro do exército, que era o Bolsonaro. Né? Eu lembro lá do general Geisel dizendo, olha, ele é um mau militar e nós não devemos nos aliar a ele politicamente. Não, o exército não tem que se envolver politicamente com esse cara, porque ele foi um mau militar e não é confiável. O Geisel disse isso lá naquele livro lá do Celso Castro, daquela equipe lá do CPDOC. Bom, e o Bolsonaro sempre foi execrado dentro das Forças Armadas. Mas a partir aí dos primeiros anos da década de 2010, né, 2013, 2014, o Bolsonaro começa a ser reabilitado. Dentro das Forças Armadas. Então, isso faz uma mudança enorme. E todo o comando, já em 2016, é um comando favorável ao Bolsonaro. Por quê? Porque se formaram juntos lá na década de 75, lá nos anos 75, 76, 77, 78. Foram os anos de formatura em que o Bolsonaro e toda essa equipe que está aí, esses generais que estão agora no governo, são da geração do Bolsonaro, da AMAN. Então são aquelas pessoas saudosas do regime militar. Só para você ter uma ideia, o general Heleno foi o ajudante de ordens do Silvio Frota, que era um dos generais da linha dura. O general foi repreendido pelo Geisel. Né? Então, assim, essa linha dura foi aquela que tentou fazer uma explosão, um ato terrorista. Um major e um sargento tentaram fazer um ato terrorista dentro do Rio Centro para dizer o seguinte, olha, os comunistas estão fazendo isso, então nós não podemos entregar o poder, porque o Geisel tinha entrado naquela da transição lenta e gradual. Né? Então eles não queriam sair do poder.
Então vejam, essa linha dura que está aqui hoje, são esses generais. Uma mudança também que houve justamente, veja, eles são muito coesos. A gente não vê dentro desses oficiais alguém que discorde. Cuidado com aqueles que discordam, né? Por exemplo, o Santos Cruz, né? Santos Cruz discorda, mas ele ajudou a montar o do Bolsonaro, ele ajudou a vestir o Bolsonaro como presidente, ele ajudou a criar o Bolsonaro. Ele que ajudou a reabilitar o Bolsonaro, né? Mas também tem que tomar cuidado com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse pessoal que está aqui, enfim, que são os generais que estão hoje na crista da onda, tanto aqueles que estão na ativa quanto os que estão no governo Bolsonaro, que estão na reserva, esse pessoal tem uma característica comum. E esse coronel que apontou, ele disse, olha, até esses anos 2011, 2012, a cúpula das Forças Armadas era regida por generais que eram generais que tinham passado por escolas que intelectualizavam o general. Escolas que, por exemplo, o IME. O IME é uma das maiores escolas de engenharia da América Latina, o Instituto Militar de Engenharia, lá na Praia Vermelha. Boa parte desses generais que comandavam o exército tinham passado por lá. Então era um sujeito assim que a prova para o IME é como prova para o ITA, sabe? Então os generais mais intelectualizados. Os generais que passaram a assumir o comando do exército a partir dos anos 2012, 13, são generais que não fizeram o IME, mas fizeram sabe o quê? Preste atenção em todos aqueles coronéis, generais que vão na CPI ou então qualquer outro. Fizeram curso de forças especiais. Todos. Então veja que interessante, é um pessoal que, naturalmente, dentro do exército, o pessoal da infantaria é o pessoal aloprado. Para tudo tem que matar, tudo tem que... É o pessoal com faca na caveira. Esse pessoal que está aí hoje, que são os generais que estão na crista da onda. Então é muito perigoso esse tipo de gente transitando pelo Estado brasileiro e, pior, em instâncias decisórias, em arenas que são de planejamento, de decisão política. Isso é muito perigoso. Porque o ethos não é compatível com as atividades democráticas, né? Então, a militarização da política é um risco forte hoje. E a militarização e a politização dos militares, né? Estão super politizados. Que é uma coisa ruim, muito ruim. Militar tem que servir a qualquer governo. Militar tem que servir a qualquer governo. Com a mesma lealdade à direita, à esquerda. Militar não tem que ter preferência. Não tem que manifestar nem a sua preferência. Ele tem que servir ao Estado brasileiro. Né? É uma instituição de Estado, né? Isso dá assunto para muitas lives, né, Diogo? Eu só queria falar uma coisa que me veio na cabeça quando o professor falava, que é uma falha do nosso sistema político desde a Constituição, que em vez de dificultar a chegada, a entrada de militares da política, ele facilita, porque o militar, desde a Constituição, não sei, vou buscar se isso mudou, mas eu lembro que o militar, ele poderia decidir o partido político que ele seria candidato na data da convenção. Então ele não precisava nem cumprir a regra da fidelidade partidária, que hoje é de 6 meses. 6 meses. Então, de 6 meses. Então, assim, então você mais que facilita a participação do militar na política, quando você fala para ele, você não precisa nem ter vida partidária. No dia da convenção, você vai lá, escolhe o partido que está realizando a convenção e se candidate. Ao invés da gente dificultar a participação do militar na política, a nossa Constituição até facilitou, né? Verdade, Diogo. Ricardo, o Ricardo sempre querendo acabar com o nosso papo aqui, Diogo. Que cara estraga prazer. Só falar uma coisa que você me fez lembrar. Você vê como que a coisa tá, a política está se militarizando. Veja como que os militares também estão se politizando demais. O estatuto, o regimento dos militares, do exército, enfim, militar, não é do exército, das Forças Armadas, que cuida aí da disciplina e tal, proíbe que mesmo o militar mesmo na reserva, utilize a sua patente para fins políticos. Mas se você buscar aí na internet, os santinhos lá dizia General Mourão. Não existia Mourão. É General Mourão. Então eles utilizam a patente tranquilamente. Então tem general no Congresso, tem o major no Congresso, e assim por diante. Ou seja, estão jogando o regimento disciplinar do Exército no lixo. A questão que é colocada e os subordinados?
Né? Se os superiores não conseguem cumprir o regimento, como é que vai cobrar do subordinado? Né? Então, isso é um problema seríssimo que nós estamos vendo aí, né, no Brasil. Isso é risco para a democracia, sem dúvida. Sem dúvida. O Thomas Jefferson foi presidente dos Estados Unidos, ele tem um livrinho, são os escritos políticos. Ele tinha um medo terrível dessas concentrações de homens armados, aquartelados, disciplinados, com espírito de corporação. Ele defendia um sistema de milícias civis, sabe? Porque ele morria de medo. Ele disse, olha, isso aqui é um perigo para as democracias. É um perigo. E veja que os Estados Unidos conseguiram lidar bem com isso, como você mesmo disse, conseguiram educar o exército como um elemento que protege a democracia, né, um elemento de patriotismo constitucional e tal. Aqui no Brasil, nós não conseguimos fazê-lo. O exército se acha anterior à sociedade, por isso ele acha que pode determinar rumos da sociedade, opinar sobre os rumos, política. Eu só consigo pensar numa live falando só sobre exército, hein, Diogo? Vamos marcar uma para falar. Tem que marcar uma falar só sobre o exército. A gente está falando aqui sobre os possíveis riscos para a ruptura democrática no Brasil, e a gente caiu aqui no assunto do exército, que é o que anda pintando aí, o que anda gerando debates, né? O tanquezinho soltando fumaça. O debate é em volta do exército, né? A gente acabou... Mais do que isso, né, Ricardo? Mais do que isso. Se não fosse um tweet de um general, o presidente seria outro hoje. Exatamente. Né? Exatamente. O tweet antes das eleições, né? Sim, o próprio STF admitiu isso. Olha, nós erramos aqui, nos acovardamos diante de um tweet. O STF se acovardou, ficou claro, né? E depois agora... É militarização da política. Gera mais uma live, hein? Vou lendo os comentários aqui do pessoal. A Bia tá falando que ela foi professora de jornalismo no Unibrasil. Legal. Ela diz aqui, ó. Bianca Klein! Acho que esse é o K, exatamente. Ela diz militante, aqui, ó, menina, gente boa, hein? Advogada, professora de Direito. Professora de Direito, bacana. O senhor sabe que o Rui também é colunista aqui do Diário de Curitiba. O Rui? Né? Claro, o Rui Bittencourt. Grande Rui. A gente fez uma live com ele aqui, falando sobre... O que a gente falou com ele, Diogo? Eu não estava nessa. Ele estuda direito de... CPI. A gente falou sobre a CPI com ele. Ele é um entusiasta ali, ele acompanha a CPI. Ele disse que se a TV Senado fosse paga a assinatura, ele pagava para ver a CPI, porque ele adora a CPI. Netflix da Senado. Legal. Netflix. A gente falou sobre CPI. Fazer o streaming do Senado. O streaming. Tem a diferença de horário, ele está em Portugal, né? Está estudando lá em Portugal. Ele está na Universidade do Minho, que fica lá em Braga e tal. Aí tem a diferença de horário. Eu fiz ele ficar até 1 hora falando de CPI, 1 hora horário de Portugal, né? De Portugal. Cara, do professor. Um abraço, professor. 4 horas de diferença, né? 4 horas de diferença, nossa! Ficou até 1 hora falando de CPI aqui comigo. A Bia tá falando, Biden é talvez mais imperialista que Trump, mas só que mais bonitinho. E ela mandou uma pergunta aqui. Na hipótese de Lula ganhar as eleições, o que os militares podem fazer? Olha, isso é um problema. Eu imagino o seguinte, que os militares, de alguma maneira, eles vão tentar fazer o que eles fizeram. Fazer uma cara de paisagem, mas vão fazer aquelas ameaçinhas que eles sempre fizeram ao longo do governo Lula, né? Então, vamos lá, comemorar 64 mesmo dizendo que não é para comemorar. Eles vão ficar brigando com essa de guerrinha com o Lula. Mas, veja, os militares no mundo inteiro, esses autores que têm estudado essas marcha-rés democráticas que têm acontecido, eles têm dito uma coisa bem interessante. Eles dizem, olha, um método muito utilizado não é o golpe, mas o assédio da oposição. O que é esse assédio da oposição? Ameaças da oposição. Então, o perigo que tem é você criar um governo de ameaças. Então,
como é que eu poderia explicar isso? O caso que eles mais utilizam, mais emblemático, é o seguinte: o caso Lula, mas o primeiro, talvez mais gritante, vocês se lembram que teve um presidente do FMI chamado Dominique Strauss-Kahn, um francês. Ele foi depois ministro, acho que enfim, ministro do governo ele social. Era o preferido nas eleições, né? Preferido nas eleições, inclusive. Perfeito. O que eles fizeram? Fizeram o que fizeram com o Lula. Lembra que ele entrou no hotel em Nova York? Ele era presidente do FMI. Entrou no hotel em Nova York e uma camareira acusou ele de estupro. Né? E aí, parece que ele tinha lá uns esqueletinhos no armário, realmente. Tinha algumas preferências e tal. Mas, depois todas as acusações foram retiradas, ele simplesmente não participou das eleições, perdeu o cargo do FMI e assim por diante. Então, esse tipo de coisa está sendo muito utilizado. A era dos dossiês, eles chamam, tem uma expressão em inglês, não me lembro agora, que é da era dos dossiês. Quer dizer, você pode ficar chantageando o governo de oposição com dossiês e forçá-los a fazer aquilo que não querem. Então, por exemplo, você pode controlar um governo de oposição dessa forma, a partir de espionagem da vida pessoal e coisas do gênero. Isso está sendo muito utilizado nessas democracias que estão perdendo a coloração, vamos dizer. Não são necessariamente autocracias ou autoritarismo, mas democracias que estão perdendo o vigor, o viço. Né? Então, esse tipo de coisa é possível acontecer. É bem provável acontecer. Veja que, recentemente, o embaixador dos Estados Unidos, o ex-embaixador aqui no Brasil, né, dos Estados Unidos, levantou a questão: olha, no Brasil, para o Brasil nós achamos mais, como é que ele disse? Nós achamos mais perigosa a corrupção do que a preservação da democracia, algo assim. Ele disse: olha, entre a democracia e a corrupção, nós temos mais medo da corrupção. Ora, mas o que isso significa? Significa talvez mais um instrumento para achacar a oposição. Então, assim, seria um governo como foi no governo Lula. Mensalão, acusações de mensalão, acusações disso. É um governo de instabilidade até que o governo definha. Né? Esse é o risco que corre. Né? Um governo altamente instável. Bom, respondido aí para a Bia. Aproveitando que o professor Walter está aqui, eu queria que o Diogo... Agora a gente vai dar uma guinada no assunto aqui, Walter. Um assunto da semana aqui para finalizar. Essa semana foi derrubado o Distritão e foi aprovado federações partidárias. Eu queria que o Diogo desse uma pincelada e aproveitando o professor Walter, eu queria que o professor Walter fizesse uma análise sobre isso, que o Diogo vai dar a pincelada. Se há alguma referência mundial, que eu sei que você é um estudioso assim, de sistemas políticos, sistemas eleitorais, se há precedentes no mundo assim para poder falar isso vai dar certo, isso vai dar errado. Então, o que aconteceu, Diogo, essa semana aí? Vamos lá, a gente teve uma votação importante essa semana na Câmara. Foi meio surpresa, o Arthur Lira abriu uma sessão extraordinária para discutir uma proposta que é de interesse dele, também é uma proposta urgente, se eles quiserem que ela esteja vigente para as próximas eleições, tem que ser aprovado até outubro, ou seja, um ano antes da eleição. Mas a proposta que foi analisada era a proposta de mudança do sistema eleitoral do sistema proporcional para o sistema majoritário, majoritário que não é aquele majoritário de distritos que a gente conhece lá dos Estados Unidos, é um majoritário puro, considerando os estados como distritos eleitorais, chamado um sistema político conhecido como distritão, que tem poucos exemplos no mundo que utilizam. Já falamos aqui outras vezes das democracias que utilizaram, o Japão já utilizou lá no passado e largou mão desse sistema eleitoral pelas suas debilidades, tanto de representação, tanto de custo de campanhas eleitorais, quanto da propensão à corrupção que esse sistema tem, né, gera. E aí, então, essa proposta foi a plenário, Ricardo, e eu acho assim, na minha análise, era meio que uma ameaça, até uma forma de negociar a volta do sistema que foi interrompido com a reforma de 2017.
né, que acabou com as coligações e estabeleceu uma cláusula de barreira. Então, a relatora ali, a Renata Abreu, do Podemos, ela colocou essa proposta, discutiu a todo momento essa proposta do Distritão, mas o interesse dos partidos pequenos, inclusive alguns partidos pequenos de esquerda, como o PCdoB, era, de fato, a volta ou alguma alternativa para o fim das coligações ou a volta mesmo das coligações. Então, decidiu-se na quarta-feira que foi feito um acordo importante, que ressaltar que foi um acordo, inclusive, contando com partidos que eram contrários à volta das coligações, para que não fosse votado o Distritão, houve um acordo em torno da volta das coligações no sistema eleitoral. Só que aí também, dentro desse acordo, houve, para, digamos assim, minimizar os efeitos da fragmentação partidária que esse sistema proporcional com coligações gera, foi feito um acordo em torno da adoção das federações partidárias. O que é isso? As coligações, aqui no caso do Brasil, que são casamentos, digamos assim, de partidos, só funcionavam no momento eleitoral. E quando se passava para o momento legislativo, ali quando os deputados eram eleitos por meio de coligações, as coligações deixavam de existir e cada partido tinha ali a sua representação e atuação no Congresso. Agora, no caso, se isso for aprovado no Senado, as federações já foram aprovadas, mas depende agora da aprovação da volta do sistema proporcional com coligações, a federação faz com que essas coligações elas tenham que funcionar também na representação legislativa. Então, esse casamento eleitoral ele tem que durar no mínimo 4 anos. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui. PT e PCdoB lá coligam, eles criam a frente de centro-esquerda. Então, a representação legislativa não vai chamar mais PT e PCdoB. Eles serão correntes, PT e PCdoB serão correntes da frente de esquerda, que vai ser o nome da representação legislativa. Então, esses partidos vão ter que unir, inclusive, recursos do fundo partidário para suas ações. Eles vão ter, no caso, o recurso do fundo eleitoral, vai se discutir como é que eles vão dividir ali nesse caso, mas o fundo partidário vai ser unido e a atuação do Congresso vai ser unida. Só para finalizar, alguns exemplos que a gente já tem, a gente tem exemplos em sistemas partidários bastante fragmentados, assim como o do Brasil, menos que o do Brasil, que o Brasil é o mais fragmentado, né? Mas a gente tem exemplos de federações aqui na Argentina. A coligação que elegeu, por exemplo, Alberto Fernandes aqui, chamava-se Para Todos. Mas ela era composta de vários partidos. O Partido Judicialista, que é o partido do próprio Fernandes e da Cristina Kirchner, várias outras áreas de partidos peronistas e partidos de esquerda não peronistas. Então, mas no Congresso, eles são um partido só, né, que é a coligação Para Todos, a Federação Para Todos. A gente tem um exemplo no Uruguai, que daí é um pouco diferente, porque ela é mais fixa, da Frente Ampla, que também é uma federação de partidos. Enfim, temos alguns exemplos no mundo de sistemas políticos fragmentados e com coligações que acabam se tornando, na representação congressual, federações para reduzir ali os efeitos do sistema partidário na governabilidade. Isso que foi aprovado, então, Walter. Tem um precedente aí, fora a Argentina, que o senhor lembra de memória aí, pode dar certo, essa federação. Imagina a federação do Centrão, ficaria poderosíssima, hein? Fora esses exemplos dados pelo Diogo, eu não me lembro, não. Mas eu acho assim, se isso vai melhorar a governabilidade, a fragmentação partidária que existe no Congresso, se isso melhora o desempenho institucional das duas casas, tanto do Congresso em relação ao Executivo, eu acho que isso vem para somar, é bacana e tal, mas eu acho que nada substitui a diminuição de partidos no Brasil e eu diria assim, a fidelidade partidária mesmo, sabe? Eu acho que os partidos precisam representar projetos. Eu, sinceramente, não sei qual é o projeto, sei lá, do Podemos. Não tem um projeto claro. Eu não sei qual é. Sabe? Então, assim, eu quero... mesmo do PMDB, né? Que é o maior partido aí de... Né, a gente não sabe direito qual que é. Então, eu acho que seria interessante menos partidos e partidos com cores mais fortes, mais vivas. Programáticos,
Isso, programáticos, que tivesse esse programa bem explícito e que pudesse orientar o voto das pessoas. Então, olha, eu vou votar nesse partido, aliás, eu sou desse partido, né, e tal. Então, mas se isso vem melhorar a governabilidade, os custos de negociação, porque esse é o grande problema. O presidente é eleito por um partido, mas o partido não faz maioria. Né? Então, e aí os custos de negociação são enormes, são terríveis, porque muitas vezes ele vai ter que vilipendiar o acordo que ele fez com o eleitor, no sentido de programa e assim por diante, porque ele precisa de apoio. Então ele vai ter que fragmentar, destruir todo esse acordo que ele fez na hora da eleição. E aí isso gera mais problema ainda de representatividade. O eleitor diz, olha, ele não fez aquilo que prometeu. Sim, mas ele tinha que fazer acordos para poder aprovar suas medidas no Congresso. Então, eu acho importante, eu acho que eu não conheço a matéria toda, aliás, Diogo, eu estou falando aqui, mas não é o grande assunto que, né, eu manjo aí, tá? Então você, por favor, esteja à vontade para me corrigir. Mas assim, eu acho que se é para formar boas coalizões governativas, então eu acho que pode vir a melhorar. Inclusive baratear esses custos, tanto políticos quanto financeiros de negociação. Né? Exatamente. Só para finalizar, eu pessoalmente, sou entusiasta da reforma de 2017, que estabeleceu o cláusula de barreira e o fim das coligações, sem federação, sem nada, para reduzir o número de partidos e aumentar o teor programático dos partidos. Mas, enfim, se foi esse o único acordo possível, acho que as federações também vêm para somar, e ela, de fato, o professor chamou a atenção, vai ajudar pelo menos um pouco, porque as coligações hoje, ou como foram até as últimas eleições, elas não tinham nenhum conteúdo programático, são apenas coligações para trocar possibilidades de partidos pequenos atingir as vagas por tempo de TV, enfim, totalmente fisiológicas, As federações já obrigam um pouco mais que essas coligações sejam mais programáticas. E só para finalizar, mas aí eu quero ver o desafio, porque, segundo a regra que foi aprovada, quem define com quem vai poder coligar ou não, ou criar uma federação, é a instância nacional do partido. Aí todos os estados da federação têm que reproduzir. Então você imagina, Ricardo, vou dar um exemplo, que a nacional do PDT decidiu que a federação é com o PSD nacionalmente, tá? Porque fizeram uma aliança com o Kassab é vice do Ciro, vou dar um exemplo hipotético. Como é que fica aqui o Goro e o Gustavo Fruit com a federação, com o Ratinho Júnior? Então vai ser um grande desafio. Se isso for aprovado, para nós aqui os políticos até a gente vê com entusiasmo, porque é algo novo, vai gerar bastante debate, bastante confusão aí, digamos assim, no nosso pacto federativo. Isso tende a disciplinar, colocar sob novas regras as instâncias locais, né, o poder local, né? Porque exatamente. Tudo bem, né? Então vamos pensar aqui. PSDB e PT são inimigos na esfera federal, mas às vezes lá no município, muitas vezes a gente viu os dois juntos, né? Agora você vai ter que disciplinar essa moçada e, né, vamos ver como vai sair. Gostei dessa, Diogo. Os caciques regionais que se virem. Bem isso. Vamos ver como que vão ser os próximos passos das federações. Tem que passar pelo Senado ainda, né? Mas normalmente passa. A federação já passou, daí o resto da proposta tem que passar pelo Senado, porque a federação já era uma proposta do Senado, caso fosse aprovada as coligações novamente. Olha que maravilha. Agora são 9h32. A gente estourou completamente o tempo aqui com o professor. Pois é. Até 9 horas. Agora a gente vai ter que mandar um caneco de presente. O caneco já vai ter que ter café, Diogo, para poder compensar o tempo. Ó. Muito bom. Exatamente. Mas, hein? Isso é muito bom. Mas foi muito bom o papo, hein, gente? Gostei. A gente tem que marcar. Maravilha, que bom. Fica já aberta aqui o convite, né, Diogo? Para a gente marcar uma para falar sobre os militares, essa relação do militar e do poder aí, que acho que rende uma grande. Rende umas lives ainda, hein? É verdade. A gente promete caneca e que o papo seja de 1 hora, né, Ricardo? Prometemos na próxima caneca e o papo seja de 1 hora exatamente. A gente normalmente finaliza aqui, professor, com uma dica cultural. E vamos jogar esse pepino na sua mão aí. É uma dica cultural que pode ser um filme,
pode ser uma série, pode ser um livro que fale sobre a política, que instrua sobre a política, para o pessoal começar a gostar mais sobre esse assunto, que tudo é político, né? Teria alguma dica assim para dar para o pessoal que está acompanhando a gente até agora, nessa sexta-feira 13 fria? Caramba, eu tenho sim, mas eu não lembro o nome, cara. E agora? Que vergonha! Você devia ter combinado comigo isso antes, pô. Olha aí, Você pessoal, faz isso, você faz isso. Olha o que ele fez comigo. Tem um seriado que eu vi uma série que eu vi na Amazon. Caramba, e agora? É sobre uma Europa pós-apocalíptica. É um filme distópico. E as referências que eles fazem à União Europeia são muito interessantes. É um filme que tenta dizer o seguinte: olha, como é importante a União Europeia no ano de países. Então, são aldeias, grupos étnicos, a Europa está dividida em grupos étnicos, verdadeiras aldeias, e um grupo tenta acabar com a União Europeia e impor uma espécie de fascismo. E o que leva outras aldeias a se reunir contra esse grupo fascista. Tribos da Europa. Tribos da Europa. Perfeito, muito obrigado. Já assisti também, é maravilhoso. Assistiu? Eu achei muito legal as referências à União Europeia. Assim, nos diálogos, sabe? O tempo todo fazendo referência à União e tal. É bem interessante, eu gostei. E também tem um outro filme que eu não me lembro onde assisti, foi na Netflix, eu acho. Que a hipótese do filme é: e se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra, como seria hoje? Vocês viram esse filme? Lá no meu Instagram eu dei uma... Fala, Diogo. Tem uma série na Amazon também com o mesmo tema. Bem então é essa aí. Em que tem o Japão e os Estados Unidos. O Japão invadiu o país. Perfeito. Então essa aí, não me lembro do nome, mas por favor assistam lá na Amazon, que é muito legal também. Que olha, o Homem do Castelo. O Homem do Castelo. Pô, Diogo. Ô, Ricardo, a gente tá bem de referência aqui. eu e o Ricardo aqui, a gente é viciado em streaming. Então, ó, legal. Muito bom. Ó, um dia a gente pode marcar uma só sobre séries, filmes e tal. Aí, Ricardo, eu não ia fazer uma, mas vou fazer uma bem rapidinha, que eu sempre indico uma aqui sobre assunto também, mas hoje eu vou fazer uma homenagem, que eu gosto muito de cinema, teatro, sou aluno de teatro hoje também, em homenagem ao Tarcísio Meira, que morreu ontem, né, faleceu aí, vítima da Covid. Eu vou indicar aí como dica cultural O Beijo no Asfalto, de um filme de 1981, O Beijo no Asfalto, que é um livro do Nelson Rodrigues, uma obra clássica brasileira. É um filme de 1981 que desafiou os parâmetros da época, que tem o beijo entre dois homens, Neila Torraca e Tarcísio Meira, em plena ditadura militar. Olha só como esses caras desafiaram a ditadura militar e não perderam nada da sua masculinidade. Verdade. Belas dicas. Júnior então... Tambani! O Juninho! Batendo palma aí, ó. Muito bem. Asfalto, Tribos da Europa. A audiência tá lá em Apucarana, hein? Apucarana, um abraço pra Apucarana. O terceiro qual é, Diogo, o nome que você falou aí? O Beijo no Asfalto. O Beijo no Asfalto, Tribos da Europa aí? O Homem do Castelo. O Homem do Castelo. O Homem do Castelo. As dicas da semana aqui do Entre Fatos, que estourou completamente os horários aqui. Hoje recebemos o professor, historiador, mestre, doutor em História, que já escreveu, foi o autor de diversos artigos aqui sobre segurança internacional, sobre política. Muito obrigado, Walter. Foi um prazer recebê-lo aqui, hein? Por nada, o prazer foi meu. Foi um grande prazer conversar com vocês, conversar aí quase pessoalmente com o Diogo. Só conhecia os textos do Diogo, não conhecia o Diogo, pô. Então, aí foi muito bom esse bate-papo. Muito obrigado pelo convite, viu? E fica aberto aqui o convite para próximas lives. Prometemos a caneca de café com café e 1 hora de live, o tempo combinado, hein? A Bia tá dando parabéns pela live. Bia! Obrigado! Olha aí, Diogo, que legal. Sempre um prazer te receber também, Diogo. Obrigadão aí pela... Obrigado, foi um prazer bater esse papo com o Walter, uma figura inteligentíssima, trouxe bastante curiosidades para nós aqui e algumas reflexões muito importantes, que é sempre nosso objetivo aqui, trazer reflexões para as pessoas que nos assistem.
A gente normalmente não tem aquela audiência estrondosa aqui no ao vivo, mas a gente tem números bem interessantes lá nos gravados e é sempre legal trazer boas reflexões para a galera estar sempre acompanhando. Legal, obrigado. Agradecendo também o pessoal que acompanhou a gente até agora. O cara legal. A altura da noite. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Acompanhe o Diário de Curitiba nas redes sociais. Hoje eu vou dizer para vocês dois que eu fiquei um jornalista de verdade, porque eu fiquei só acompanhando, que o jornalista é o cara que não sabe nada e pergunta tudo, né? Então hoje eu fiz esse papel mesmo, só fui jogando para vocês e mandaram muito bem, papo de alto nível. Fico muito feliz, assim, em tê-los como 2 colunistas do Diário de Curitiba aqui, ó. É muita felicidade contar com vocês também nesse projeto, viu? Obrigado. Valeu. Então. E o pessoal que está aí, acompanha o Diário de Curitiba. Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Pessoal, um abraço. Se puder, fique em casa, tá bom? Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.